Iniciei meus estudos das obras do poeta Heinrich Heine por volta do ano de 1993. Nesta época, gloriosa pela sua magnitude, com que se descobria os livros mais raros nas lojas de sebo do grande centro de São Paulo, estava também absorvido pela poesia byroniana, garimpando os livros específicos da literatura universal, orientado também pela minha professora de língua portuguesa, Dona Giselda. A cada nova descoberta, deparava-me com nomes que apareciam à minha frente para ficarem definitivos aliados espiritualmente em minha vida. Schiller, Goethe, Novalis, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Oscar Wilde, Byron, Keats, Shelley, Carducci, Petrarca, Dante, Virgílio, Safo, Leopardi, Homero, entre tantos outros. Neste longo período de estudos e aprendizado, também travei conhecimento com os gigantes da literatura universal, portuguesa e brasileira. Selecionei aqui uma lista de alguns homens de letras que também empenharam-se nas suas traduções das obras do poeta Heinrich Heine para a língua portuguesa. Nesta lista de gigantes apontam-se nomes relevantes como os geniais apolíneos aqui selecionados por mim: Rodrigo Otávio, Luiz Rosa, Afonso Celso, Pedro Rabelo, Silva Ramos, Raul Pompeia, Teixeira de Melo, Belarmino Carneiro, Marco de Castro, Francisca Júlia da Silva, Luiz Delfino, Afonso de Guimarães, João Rosa, Raimundo Correia, Gonçalves Crespo, Fontoura Xavier, Lúcio de Mendonça, Machado de Assis, P.A. Gomes Júnior, Jair Campos, Fagundes Varela, Castro Alves, Bernardo Taveira Júnior, entre muitos outros aqui não citados, mas que também de alguma forma empenharam-se em algum momento de suas vidas na tradução e nos estudos da obra do poeta Heinrich Heine, muitos deles movidos pelo assombroso espírito byroniano que impregnou o século XIX. Apreciem agora mais alguns fragmentos da vida do poeta Heine, em áudio, compactados por mim em pequenos blocos, de forma que foram salvos parcialmente do limbo do esquecimento e das nefastas agruras do tempo que tudo destrói. Tudo o que me diziam sobre ele deixava uma impressão indelével em meu coração. E eu fiquei tão absorvido por suas andanças e por seu destino, que às vezes em plena luz do dia era tomado por um sentimento estranho, como se eu mesmo fosse meu falecido tio-avô, vivendo somente uma continuação da vida desse parente morto há tanto tempo. Essa sensação se refletia em meus sonhos. Naquela época, minha vida parecia-se a um grande jornal, contendo a seção superior o presente, o dia com suas notícias diárias e debates, enquanto na seção inferior, o passado poético era proclamado fantasticamente em sonhos noturnos contínuos, como os capítulos de uma novela. Não sei o que quer dizer eu estar tão triste assim. Quinto programa, Buch der Lieder, o livro das canções. Ou o combate entre a canção e o sonho.
1827, Heine publica o Buch der Lieder, Livro das Canções. Todos os poemas, sem exceção, já tinham sido publicados antes. Junge Leiden, Sofrimento Jovem, nas poesias de 1822, o Intermezzo Lírico, nas tragédias de 1823, e Mar do Norte 1 e 2, em quadros de viagem. Aos 30 anos de idade, Heine publica suas obras completas. Os leitores dizem não saber se devem desfrutar a obra secretamente e negá-la em público, e até mesmo os amigos comportam-se de maneira assustadoramente virtuosa, desempenhando seu papel de eruditos burgueses, amantes da ordem. A primeira edição do Livro das Canções, de 2.000 exemplares, tardará 10 anos em esgotar-se. De 1837 até a morte de Heine, surgirão 14 edições, nenhuma excedendo os 3.000 exemplares. Meu livro é um navio mercante que segue tranquilamente sua viagem rumo ao mar do esquecimento. Poetas de êxito tornam-se renomados porque são religiosos e medievais. É por esta razão que eles têm tantos seguidores. O Senhor fala do amor e de si mesmo, e novamente de si mesmo. E isso as pessoas veem como asqueroso egoísmo. Você vai encontrar o retinir de esporas cavalheirescas ou o cheiro do incenso eclesiástico. Ainda que canções e estrelas e flores e belos olhos e luar e dias de sol sejam agradáveis, estão muito longe de representar o mundo inteiro. Quero lutar contra a poesia convencional, dar-lhe toda a variedade possível, aumentar seu alcance. Vive um povo sujo, cabeça chata, boca grande, pernas curtas. Agachados ao redor do fogo, assam peixes e gritam e xingam. Desde o primeiro livro, Poesias, os críticos já exprimiam uma mistura de admiração e perplexidade, imaginando como era possível que nenhum dos 58 poemas exalassem felicidade ou alegria. É somente a casca da verdade. O que essa grande reunião da lírica de Heine revela é o sujeito totalmente autônomo, o homem livre. Livre no sentido de livre de qualquer compromisso. Está ausente o pertencer a qualquer coisa, raça ou classe. Patriotismo, uma peste. O amor, uma doença. Era um escândalo. Jamais alguém o tinha gritado dessa maneira.
artífice perfeito. A filologia heineana preenche muitos volumes de referências a heranças, variações motívicas e padrões recorrentes. Dos Minnesänger medievais a Wilhelm Müller, a quem Heine deve o tom e os ritmos da poesia popular. Suas canções que descobri a pureza e a simplicidade que tinha procurado. Como são puras, como são claras suas canções. E são canções populares. Em minhas poesias, porém, somente a forma é até certo ponto popular. O conteúdo pertence ao mundo convencional. Sim, sou grande o suficiente para repeti-lo ainda uma vez e insisto neste ponto. Foi a leitura de seus 77 poemas que me fez compreender como se pode tirar das antigas formas de cantos populares existentes novas formas igualmente populares, sem ser ao mesmo tempo obrigado a imitar os aspectos rudes e canhestros da língua antiga. Bela e jovem pescadora, traga seu barco até a praia. Junte-se a mim, sente-se aqui, sua mão repousando na minha. Recline a cabeça em meu coração e não tenha tanto medo. Afinal, você não enfrenta todos os dias o mar bravio? O culto a Byron desempenha seu papel na formação poética de Heine. Trata-se de uma depravação ornamental que rompe de maneira radical com a moral dos filisteus de Platão e que, em sonoros versos, é de deliciosa leitura. Não é tanto o poeta Byron que influencia Heine. São os ícones que ele enverniza até que reflitam o brilho de sua própria imagem. Heine toma emprestada a aura do homem que carrega a dor da Europa. Ele se deixa retratar posando de Byron. Imita o repuxar do lábio superior como símbolo de tormento infernal, bem como o topete e a echarpe voando enlouquecida em torno do pescoço. Ele veste a roupa do vício, da abjeção e do cinismo, mitos que ele toma emprestados. As ruas repousam. Nesta casa vivia meu amor. Há muito, porém, ela partiu, mas a casa daqui não se moveu. Vejo um homem olhando a amplidão, torcendo as mãos com a violência da dor. Olho sua face e estremeço ao reconhecer meus próprios traços ao luar. Tu, duplo e pálido companheiro, por que imitas meu amor desesperado, que me torturou neste lugar por tantas noites, há tanto tempo? Durante sua vida, Heine era pelo menos tão conhecido por sua prosa como por sua poesia. A fama subsequente de seus versos deve-se, em grande parte, aos compositores que musicaram poemas seus, principalmente os do Livro das Canções. Ele frequenta o salão da Princesa Belgioioso, onde conhece Bellini e é apresentado a Thiers. Ele participa de uma ceia na casa de Franz Liszt, onde, entre outros, senta-se à mesa Félicité Robert Lamennais, chefe supremo do movimento Saint-Simoniano. Antes, ele já conhecera Frédéric Chopin.
escreve a Liszt, não sem inveja, que em um artigo na Gazette Musicale, Heine colocou sobre a cabeça de Chopin uma suntuosa coroa. Uma luz rosada que alegra todas as tragédias para aqueles que as assistem de perto, para que o gozo da vida não seja prejudicado. Até mesmo os horrores que se traz no próprio coração para Paris perdem lá a arrepiante angústia que despertam. As dores são admiravelmente mitigadas. Neste ar de Paris, todos os ferimentos curam-se mais rapidamente que em qualquer outro lugar. Há no ar algo tão generoso, tão suave, reconfortante, tão adorável como as pessoas que habitam a cidade. Pode-se bem imaginar que Paris esteja cintilando em rosada luz outonal quando Heine, no início de outubro de 1834, caminhando por um de seus passeios preferidos, próximo ao Palácio da Justiça, passa diante de uma loja de sapatos. Da porta da loja, uma moça de cabelos castanhos sorri para os transeuntes. Mathilde. Ela de forma alguma se chama Mathilde. Seu nome é Crescência Eugénie Mirat, filha ilegítima de uma camponesa e um belo e rico janota. Mas as consoantes raspam a garganta de Heine ao pronunciá-las. E assim como Harry Heine tornou-se Heinrich Heine, Crescência será Mathilde. Eles se casam em 31 de agosto de 1841, na igreja de Saint-Sulpice, pouco antes de um duelo. É a preocupação com o desenlace desse duelo que o leva a casar-se com Mathilde. Caso contrário, ela se transformaria em uma amante desamparada. O matrimônio é abençoado pelo tio Salomon Heine com um aumento da renda anual. Que enaltecem Mathilde é que ela não faz a menor ideia do que é a literatura alemã e jamais leu uma única palavra escrita por mim, por meus amigos ou por meus inimigos. Quando eu te desposar, teus dias serão dignos de inveja. Desfrutarás 1000 alegrias e ociosidade régia. Hei de perdoar-te mau humor e queixas, mas é claro, se não cobrires de louvor, meus versos eu me separo. Estar cultural e socialmente distanciada de Heine é a única possibilidade para que Mathilde possa estar próxima, sem o perigo de trombar com ele, de penetrar em seu cosmos, de compreendê-lo. O prazer de ser amado sem ser conhecido, como se fosse uma relação anônima, lhe traz satisfação, pois nem revela nem oculta o verdadeiro Heine, que viverá 13 anos com Mathilde e a fará sua herdeira universal. Ele não vai até Mathilde, ele desce até ela. Estou condenado a amar somente o que há de mais baixo e tolo. Sonho de uma noite de verão, fantástica, e sem rumo é minha canção. Sem rumo, como o amor, como a vida, como o Criador e como a criação. Heine tomou emprestado das mulheres a inquietação que coloca em movimento o mecanismo de sua arte. Escrever que a república é a melhor forma de governo ou que a monarquia é melhor. Ele sempre escolherá aquela que soa melhor na frase que quer escrever em determinado momento. O mundo de Heine é uma construção estética. É este o globo que ele cartografa. A teoria da arte de Heinrich Heine é que na arte tudo é permitido, até mesmo a política. O conceito que Heine faz da política é que em política quase tudo é permitido, menos sua prática. A máxima de vida de
Heinrich Heine é que na vida nada está proibido, somente a vida. Aquilo que é real é sórdido. Heine entende a sociedade como algo complexo. Ele tenta manter em equilíbrio suas duas dimensões externas, ou seja, sua posição dentro dessa sociedade e como outsider. Ele absolutamente não acredita que tudo tem sua ordem. A verdade é que ele duvida de qualquer tipo de ordem, nega as certezas e constrói novas composições com fragmentos da realidade. A argamassa é sua fantasia, e o material da fantasia são as palavras. Com esse procedimento, ele quer dominar os traços centrífugos de sua personalidade. Eu sou a pessoa mais completa que encontrei na Terra. Eu tenho sede de unidade moral, de harmonizar minhas opiniões com meus sentimentos. A superação do romantismo constitui a modernidade de Heine. Ele não é mais juiz das artes, ou poeta, ou prosador, ou jornalista. Sua poesia é seu jornal. Seu julgamento da arte é excessivamente subjetivo. Sua prosa, personalizada. Ele não quer ser professoral, nem filosófico, nem filológico. Ele quer ser tudo isso em um. Ele é o caleidoscópio que dispõe as 1000 pedrinhas coloridas de acordo com seu prazer e sua necessidade, formando a imagem desejada. E se uma lasca lhe fere o dedo, ele faz das gotas de sangue tinta para seus mais belos versos. Te dei meu sangue a beber, agora você, agradecida, me serve vermute com bilis. Ou será talvez que a poesia é uma doença do homem, assim como a pérola é fruto da doença de que padece a pobre ostra? Na década de 1840, Heine travará conhecimento com Karl Marx. Desde o momento em que se encontram, Marx está muito atrás do poeta. Parece que a participação de Heine nessa ligação consiste em deixar-se cortejar e usar. Heine jamais uniu-se às filas de Marx e Engels e nunca pregou o socialismo. Heine não dedica a esses homens a atenção com que eles o cumulam. Heine admira em Marx a consequência, prevista por ele, da filosofia do idealismo alemão, que, de resto, lhe traz terríveis pressentimentos. Heine é um pessimista, a curto prazo. Ele acredita que o futuro próximo se transformará em uma anarquia, em um campo devastado. Marx, por sua vez, admira em Heine a música guerreira, a ironia, o charme e o ponto de vista, às vezes radicalmente formulado, de que a alavanca que produz o movimento não é a coisa política, e sim a econômica. Marx tinha uma fraqueza por Heine. Consequências da Revolução e de sua fatal doutrina. Culpa de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire e da guilhotina. Houve um tempo em que Heine visitava os Marx todos os dias para recitar
seus versos para eles e saber a opinião do jovem casal. Heine e Marx podiam passar e repassar inúmeras vezes um poeminha de 8 linhas, constantemente discutindo e polindo uma palavra ou outra, até que tudo estivesse liso e qualquer sinal de trabalho e de lima tivesse sido eliminado do poema. Mas era preciso ser muito paciente, pois Heine era doentiamente sensível a qualquer crítica. Ele, às vezes, chegava à casa de Marx literalmente chorando, porque algum literato obscuro o tinha atacado em um periódico. A única coisa que Marx podia fazer para ajudar era enviá-lo à sua mulher, cuja ironia e amabilidade logo traziam de volta à razão o poeta desesperado. Na véspera de Natal de 1844, morre em Hamburgo o familionário que sempre o sustentara, seu tio banqueiro Salomon Heine. Este homem desempenha um grande papel na história da minha vida e será retratado de maneira inesquecível. Que coração, que cabeça! Quanto às suas últimas disposições, estou inteiramente tranquilo. Heine ficara sabendo como estava terrivelmente enganado 24 horas mais tarde. Sua herança resume-se à modesta soma de 8.000 marcos. Seu primo Karl oferece-se para administrá-los. Ao mesmo tempo, a renda anual que o tio lhe concedia é reduzida pela metade. Heine ficara gravemente doente devido à ira provocada pela decepção. Ele tinha certeza que poderia contar com um legado principesco do rico homem que lhe permitiria uma vida sem preocupações. Uma cabeça doente e incapaz para o trabalho. Matilde, ferozes inimigos, perseguição política, além de todo tipo de males ocultos que podem irromper a qualquer momento e ainda por cima nenhum dinheiro. Isso eu não posso aguentar. Quase desesperei no começo e achei que não ia aguentar. Entretanto, aguentei. Mas nunca pergunte como. Heine ameaçará a família com a publicação de suas memórias. Aliás, não apenas a família. Após a morte do poeta, Matilde receberá ofertas milionárias de familiares e até de governos que buscam suprimir as memórias com as quais Heine ameaçou familiares e inimigos políticos. E até amigos. Heine, que é bastante bem pago para escrever, quer receber também para não fazê-lo. Heinrich Heine não mente. Heinrich Heine é a mentira. As memórias nunca chegaram a ser escritas. 28 anos após sua morte, será publicado um decepcionante fragmento de fantasiosas e inofensivas 40 páginas. Mas a família do tio Salomon restaurará a renda anual aos 4.800 francos que Heine recebia antes da morte do tio, e que durará até o fim de sua vida. Heine é um escritor temido, e sabe disso. Estou seguro da paz, posso ser tão manso e flexível como sou selvagem e implacável quando tenho que deflagrar a guerra. Heine acaba de completar 50 anos de idade e está gravemente doente. Ele
se queixa de paralisias e de falta de sensibilidade, dificuldade para mastigar e engolir, desmaios frequentes. Ele pede a seu editor que lhe mande todos os seus livros para preparar a edição completa de suas obras, em 19 volumes. Ele quer dinheiro. A fama póstuma está assegurada, e Heine sabe disso. O dinheiro ele quer antes. E dinheiro ele ganhará durante esses anos. Publicações aqui e ali, reimpressões, traduções para o francês, às vezes um presente de 1.000 francos de algum dos primos, com a ajuda de James Rothschild, ganhos com especulações financeiras que atingem a cifra de 20.000 francos, 4.000 francos por um balé encomendado por um empresário de Londres, 4.800 francos anuais do primo Cal. Em 1848, um levante depõe Louis Philippe e instaura-se um governo republicano provisório chefiado por Alphonse de Lamartine. Heine, voltando a seu apartamento um dia, vê-se envolvido em lutas que ocorrem nas ruas. Sua carruagem é utilizada como barricada. Uma semana mais tarde, a Revue Rétrospective publica uma lista de nomes beneficiados por fundos secretos do Ministério Exterior do antigo governo. Um dos primeiros nomes da lista é o de Heinrich Heine. Durante muito tempo, ele recebera 4.800 francos por ano retirados destes fundos reptilianos, o equivalente ao salário de um professor universitário. Dado por quem? Desde quando? E para quê? O público se ocupará rapidamente dessas dúvidas. O escândalo está servido. Segue minha nave, singrando o mar tempestuoso. Você sabe o quanto eu estou triste e ainda assim cruelmente me fere. Heine se defenderá. O apoio financeiro lhe teria sido concedido devido à sua condição de exilado político. Afinal, o governo alemão pedira sua extradição em mais de uma oportunidade. Isso explicaria também o fato de esse apoio financeiro sair de fundos secretos. Para o governo francês, seria uma maneira de evitar ter que dar explicações aos representantes de governos fustigados por Heine. Enfim, uma típica resposta heiniana. Quase todas as questões permanecem abertas. De quem? Desde quando? Para quê? Independente da questão de sua integridade pessoal, Heine era um jornalista demasiado requintado para deixar-se vender como alto-falante de outras pessoas. Provavelmente, ele era pago para ajudar na construção da imagem pública do chefe do governo anterior, Thiers. Heine é uma raposa. Ele se move com agilidade, até mesmo nas quedas. Após a experiência da Revolução de 1848 e da doença que o deixará preso à sua cama-túmulo durante os últimos 8 anos de vida, Heine dá uma guinada em suas ideias filosóficas e políticas. Os acontecimentos da Revolução de Fevereiro e a reação ambivalente de Heine em relação a ela nos permite voltar a seu contraditório conceito de revolução. Ele ama a ideia de uma revolução social, a solução do problema da sopa, a liberação da pobreza e do despotismo. E odeia a realidade de uma revolução política, as necessárias atrocidades, seu elemento plebeu. Heine é um revolucionário aristocrático. Ele quer aliviar o povo da pesada carga que tem sobre as costas, mas ele se nega a um povo que toma aquilo que ele, Heine, pensa que lhe pertence. A estrutura da personalidade de Heine é a do homem sensual, e é a percepção dos sentidos que se rebelam contra a necessidade, a pobreza, a opressão. Dela surge a esperança de uma mudança,
ânsia demoníaca desencadeada, o emprego da violência destrutiva lhe dá calafrios. Heine não é um espírito analítico. Daí as aparentemente infinitas declarações contraditórias. Você sabe que nunca fui um republicano e não há de se admirar com o fato de eu ainda não ter me tornado um. As esperanças e as atividades que varrem o mundo agora são totalmente estranhas ao meu coração. Eu me curvo ante o destino porque estou fraco demais para oferecer-lhe resistência. Heine repensa sua vida. Ele traça para si um outro sistema de coordenadas. O rapaz afirma que ele soube